Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. Oi, Celso. Oi, Renata. O combate à criminalidade no campo continua na pauta de prioridades do sistema CNA-Senar. Além das diversas iniciativas para levar mais segurança ao campo, a CNA agora faz parte do Conselho Nacional de Segurança Pública, como representante do produtor rural. Incentivar novas lideranças no agro. Esse é um dos objetivos do programa CNA Jovem, que reuniu 60 participantes em Brasília para uma edição especial sobre inovação. Ainda no programa de hoje, vamos mostrar como o projeto Campo Futuro ajuda o produtor a melhorar a renda e a gestão da propriedade. Tem também, Renata, uma reportagem na Mata Atlântica sobre a preservação ambiental com resultados econômicos para o produtor. Tudo isso graças ao projeto Biomas. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte está apenas começando. O combate à criminalidade no campo é uma das prioridades do sistema CNA-Senar. Por isso, a Confederação tem realizado diversas iniciativas para levar mais segurança ao campo. Uma delas, Celso, é a criação do Grupo de Trabalho Bilateral de Segurança Pública, uma parceria com o governo federal que vai levantar informações sobre furtos, roubos e outros crimes. Outra decisão importante, Renata, foi a inclusão da CNA no Conselho Nacional de Segurança Pública como representante dos produtores rurais brasileiros. No dia da ocorrência, eles já chegaram de manhã, era em torno de 9 horas, já chegaram fazendo terrorismo psicológico, né? Nós fomos jogados ao solo, de rosto no chão, pisoteados, chutados. Eu tive fraturas nas costelas, 3 costelas. Hoje eu ainda estou em consequência porque agora eu estou com a respiração um pouco afadigada. Esse é o drama de muitos produtores rurais. A criminalidade no campo hoje é praticada por quadrilhas fortemente armadas, especializadas em roubo de gado, maquinário e defensivos agrícolas. Para criar soluções conjuntas, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Ministério da Segurança Pública constituíram um grupo de trabalho bilateral. Nós começamos a ver nesses últimos 2 anos que o crescimento da violência no campo cada dia se tornava mais preocupante e principalmente que nós não estávamos vendo nenhuma resposta a isso. Aí foi que nós tomamos a iniciativa de procurar o ministro Jungmann, no qual nos recebeu de pronto não só com muita sensibilidade, mas principalmente com preocupação, porque já era conhecimento dele de que o que estava ocorrendo no campo. E nós levamos uma proposta. E nós tivemos, por parte dele, imediatamente, uma receptividade de que aquilo não podia mais continuar. Segundo o ministro da Segurança Pública, o combate ao crime no campo será intensificado com a contribuição da CNA. A CNA, para participar do Conselho Nacional de Segurança Pública, que vai instituir o Sistema Único de Segurança Pública, a Polícia Rodoviária Federal vai especializar e vai deslocar parte do seu efetivo para aquelas áreas mais críticas onde a gente tem a criminalidade crescente em termos de campo, e nós também estaremos preocupados e levando a coordenação de combate às facções criminosas para a questão do campo. Enfim, nós vamos ter uma política de combate à violência e promoção à segurança, e isso será desenvolvido em conjunto com a CNA. O primeiro passo é levantar informações e, a partir das estatísticas, traçar a mancha criminal. O levantamento dos dados será feito por técnicos do sistema CNA-Senar. Uma pessoa que já convive com o produtor, né, que ele já confia, né, que vai lá tratar de outros assuntos referentes à produção, à criação, e lá nós vamos dar um recorte para ele poder fazer esse questionamento. Vão ser umas 20 ou 30 perguntas que vão nos dar elementos preciosos para a gente poder tocar o trabalho. Acabando essa pesquisa, nós vamos ter um amplo diagnóstico do que é a violência no campo, qual é a dimensão, e a partir daí a gente vai poder tanto sugerir para o produtor medidas para que ele possa dificultar a ação dos criminosos,
quanto também subsidiar as autoridades, as polícias, para que elas possam diminuir ou controlar essa violência. A pesquisa vai aprofundar as informações já colhidas pelo Observatório da Criminalidade no Campo. Então, logo a gente assina o termo de cooperação com cada estado, a gente vai fazer um processo de capacitação desses técnicos para que eles tenham um conhecimento para que eles possam aplicar esses questionários lá na ponta. Outra ação vai ser incentivar os produtores a fazerem o cadastro dos funcionários. Isso porque a polícia já observa que grande parte dos crimes é cometida por pessoas que em algum momento prestaram serviços nas propriedades. Quando se contrata um novo trabalhador para o campo, normalmente não se identifica os dados. E como a gente não tem acesso, a delegacia não tem acesso a esses trabalhadores, acaba conhecendo os trabalhadores somente depois que acontece o fato. E aí os trabalhadores às vezes já nem estão mais na propriedade. E há uma vinculação com organizações criminosas, basicamente. Nós estamos em Cristalina, município goiano localizado a 130 quilômetros de Brasília. Aqui a violência no campo gerou 2 fenômenos. O primeiro é que o produtor com condições de viver na cidade não quer mais ficar com a família no campo. O segundo é que é comum encontrar porteira trancada, apesar de que isso não inibe a ação de quem tem coragem de cometer o crime. Eu morava lá, ficava lá de final de semana, não fico mais, medo. Minha família não leva minhas filhas para lá mais de medo. E tipo assim, e medo que segue, mas é muito complicado isso daí. E é terrível a situação, você não tem noção que nós estamos passando na fazenda hoje. Frequentemente eu passava os fins de semana na fazenda e agora não está tendo mais essa liberdade para que eu possa permanecer na fazenda. Para virar esse jogo, o setor agropecuário está disposto a colaborar com o que for preciso para que o campo volte a ser lembrado como um lugar de paz e sossego. Nós vamos não só ver o que é que, em termos de recurso, o que é que nós podemos também ajudar, porque o governo fala que muitas vezes não pode fazer as coisas porque não tem os recursos necessários e não foi feita nenhuma dotação orçamentária. Mas os produtores estão dispostos e a CNA está disposta, na medida do possível, ajudar no que for necessário para que essa ação que o ministro Jungmann acabou de apresentar agora tenha êxito. Estimular novas lideranças no setor agropecuário. Debater temas importantes para o desenvolvimento do sistema sindical. O programa CNA Jovem é o início de um grande processo de desenvolvimento de líderes para o agro. E tem ainda, Celso, por finalidade, identificar e impulsionar a trajetória de jovens com potencial para liderar, a partir do campo, a transformação do Brasil. Já foram realizadas 2 edições nacionais e esse ano o Senar decidiu reunir 60 pessoas de 23 estados que já participaram do programa. O tema desse encontro, que foi realizado em Brasília, foi inovação. A reportagem é de Carlane Soares. A oficina de inovação do programa CNA Jovem, edição especial, iniciou com 6 desafios prioritários levantados em campo diretamente com os produtores. Os grupos se reuniram para debater temas como segurança jurídica, sustentabilidade econômica e novas tecnologias. Um encontro fruto da integração da força que vem do campo. A gente viu que formou uma grande rede. E agora é uma rede que está fortalecida, amadurecida, e os jovens estão aqui com o objetivo de dividir um pouco da inteligência, da capilaridade que eles têm em todo o país para resolver soluções do agro, juntamente com o sistema. Primeiro, esses jovens foram a campo levantar as informações e as necessidades dos produtores rurais. Agora, depois de uma imersão em uma oficina de geração de ideias, eles estão apresentando soluções inovadoras para que o setor agropecuário continue avançando. O sistema CNA-Senar desenvolve o programa CNA Jovem desde 2014. Em todo o Brasil, já participaram mais de 500 jovens nas edições nacionais e estaduais. Eu, como indígena, eu sempre defendido que nós devemos inovar. Acredito que hoje nós devemos inovar não só na agropecuária, mas como todos os setores.
Então, o programa CNA, para mim, realmente trouxe essa possibilidade de conhecer vários colegas, participar de uma rede hoje, né, do Brasil. Um dos desafios foi buscar segurança jurídica para o campo. Os jovens querem facilitar o acesso à legislação. Nós sugerimos fazer um aplicativo, o qual vai facilitar o produtor ver realmente quais são as legislações, uma forma mais sucinta para poder entender melhor qual que é essas barreiras, ou esse bicho-papão que se chama esse ordenamento jurídico brasileiro. A garantia da sustentabilidade econômica da propriedade também é um desafio que precisa ser superado. Mas quais ferramentas usar? A gente basicamente está tentando trabalhar com 3 soluções, a priori, nessa etapa que a gente está passando agora. A primeira, voltado para a captação de recursos, né, financeiro, estabilizar a parte legal das propriedades. A segunda, a questão do extensão na parte de gestão. E a terceira, a questão de criar um banco de dados de parâmetro mercadológico, né, de indicadores, para que o produtor possa se comparar a sua gestão com como ele está na região dele, né, melhor, pior, aonde que ele pode melhorar. Então, tentar traduzir isso em ferramentas para que o produtor consiga trabalhar a sua sustentabilidade interna. Para manter a propriedade atualizada, esse grupo propõe a melhoria da utilização de recursos tecnológicos. O objetivo é verificar quais os resultados gerados a partir dos conhecimentos obtidos nos cursos do Senar. A ideia do meu grupo, né, hoje, agora, é estabelecer estratégias que venham a modificar, a melhorar algumas ações, algumas atividades que já existem, mas que não têm tanta efetividade. Então, a gente está com a proposta de tentar nortear melhor algumas ações e conseguir inovar. Já existem os cursos, já existe a demanda, mas a gente não sabe até que ponto está sendo efetivo essa aplicabilidade após o término do curso. Então, a nossa ideia é justamente fazer esse apanhado, essa pesquisa de aplicação, de aplicabilidade, para saber qual está sendo essa efetividade dos cursos que estão sendo aplicados para o produtor. Ampliar o diálogo entre o setor produtivo e a indústria também foi um dos temas propostos no desafio. Existem várias soluções dentro dessa cadeia, né? A que nós achamos mais conveniente nesse momento e mais importante é realmente unir o produtor, chamar o produtor e a indústria para que eles possam dialogar e os dois, enfim, sentarem e acharem soluções, porque a necessidade é comum. Tanto o produtor ele precisa da indústria para vender seu produto, como a indústria necessita do produto. Aproximar o campo da cidade e mostrar o trabalho do produtor para toda a sociedade com informações corretas. Esse foi o desafio deste grupo. A gente precisa informar melhor a sociedade do que acontece com o nosso agro, das coisas boas que o nosso agro tem. E aí, depois de muito pensar, o nosso grupo acredita que as ações locais, municipais, junto aos sindicatos, com a sensibilização dos sindicatos sobre a melhor relação produtor-sociedade e comunicação, a gente acredita que sensibilizando eles e com esse tema, a gente pode conseguir melhores estratégias lá no campo. As soluções propostas durante a oficina de inovação do CNA Jovem, edição especial, serão apresentadas aos sindicatos rurais, produtores e representantes das federações de agricultura. A CNA promove no próximo dia 14 de agosto o seminário Agro em Questão. Encontro para esclarecer dúvidas sobre o pagamento por serviço ambiental. O evento, Celso, também vai falar sobre como o produtor pode garantir acesso a esse benefício. O Agro em Questão vai apresentar 3 painéis e uma mesa redonda para debater as definições, valores e formatos desse serviço. O evento começa às 9h30 da manhã e vai até às 5 da tarde na sede do Sistema CNA Senar, em Brasília. E logo depois do intervalo, vamos falar de custos de produção. Você vai saber como o projeto Campo Futuro da CNA contribui na gestão da sua propriedade. Vamos mostrar ainda uma reportagem sobre o projeto Biomas na Mata Atlântica, preservação ambiental e resultados econômicos para o produtor com a inserção de árvores na propriedade. Em instantes.
Há 11 anos, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em parceria com instituições de pesquisa, faz uma radiografia dos custos de produção. O objetivo é contribuir com os produtores rurais na melhoria da gestão da propriedade. Com isso, levando mais renda para o campo. E para realizar esse trabalho, a CNA promove em parceria com federações e sindicatos encontros nas principais regiões produtoras. Só esse ano serão realizados 130 painéis em 21 estados, atendendo mais de 20 cadeias produtivas, como a de grãos, em Goiás. Cristalina é uma região que permite o plantio de diversas culturas de clima tropical e temperado. A altitude na região varia de 850 a 1.270 metros. Como carro-chefe, aparecem soja, milho, feijão, algodão e café, chamadas culturas de verão. Muitas delas em áreas irrigadas, que hoje abrangem 62 mil hectares com 820 pivôs centrais, num universo de 190 irrigantes. Aqui se planta e se colhe todos os dias do ano. Por isso, Cristalina recebe um dos painéis de custos de produção. O Campo Futuro é um programa da CNA com instituições e universidades parceiras, além de sindicatos e federações na mobilização dos produtores. Hoje, esse levantamento é feito em 14 estados produtores de grãos. O objetivo aqui é determinar a propriedade modal, determinar o que é cultivado na região, a quantidade, identificar os índices técnicos, quantidade de adubo, quantidade de defensivo, índices produtivos da lavoura, como foi financiada essa lavoura. Então é pegar todo o compilado dos custos de produção do produtor, que dessa forma a gente consegue, no final desse trabalho, avaliar se foi um ano que deu rentabilidade positiva, se foi um ano que teve problemas, quais os problemas. Então identificar como foi o ano da safra do produtor, onde a gente consegue coletar todas as informações que vêm diretamente do campo. Depois que os dados são analisados pelas instituições parceiras, as informações retornam não só aos produtores, mas também à própria CNA, em forma de documento e planilhas, para que as médias possam ser comparadas com outras propriedades do município ou região. Isso serve de balizador para o produtor, porque dessa forma ele consegue se planejar, consegue ter informações aonde de repente que ele precisa investir um pouco mais, como está a sua planilha de custos, o que está pesando mais. Então isso serve de balizador até no planejamento do produtor, no gerenciamento dos seus custos, né? Até para tomada de decisão do que plantar, quando plantar e a que quantidade plantar, né? Então isso acaba incentivando o produtor a ter seu acompanhamento de custos, e isso que vai nortear todo o seu planejamento da próxima safra. O sucesso dos painéis do Campo Futuro da CNA se deve à participação do produtor e a profissionais como o Renato, que é engenheiro agrônomo. Ele passa o ano todo anotando os números de tudo que gera receitas e despesas nas propriedades que ele atende. Nós fomos convidados para contribuir com os dados das fazendas que a gente assiste. Então a gente está informando ali os preços de insumos, as máquinas, operações, a época de plantio, os cultivares, as culturas que são cultivadas nessa fazenda modelo. Então a nossa contribuição é para entender se essa fazenda otimiza os insumos, as máquinas que estão lá são, no final da safra ou da vida útil delas, consegue se pagar, o produtor consegue otimizar o pagamento dessas máquinas, dos insumos, e se sobra dinheiro no final das contas lá para o agricultor. Por meio do programa Campo Futuro, as boas práticas registradas nas lavouras no que diz respeito à redução de custos e menos impactos na renda são analisadas por um corpo técnico e depois apresentadas aos produtores. E hoje é essencial você ter esse raciocínio, porque, como eu já disse antes, as margens estão cada vez mais apertadas. Muitas vezes o custo dos insumos ele ainda é pouco perto dos outros gastos que nós temos. Gasto com combustível, energia elétrica, mão de obra. Então, a cada compra bem feita que você faz garante não só que você tem rentabilidade, mas muitas vezes que você nem trabalha no prejuízo. Um dos parceiros da CNA é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Universidade de São Paulo. No caso do setor de grãos, é o CPEA que recebe os números
e fica responsável em fazer os cálculos e devolvê-los à Confederação, que depois encaminha aos produtores. Foi uma safra boa no sentido de produtividade, pois o clima ajudou. Tivemos bons preços para a região e por ser uma área irrigada, né, ter pivôs nas áreas que nós fizemos o levantamento, foi uma produtividade excepcional, com rendimentos aí que poderiam dobrar até o capital investido do produtor rural. Diante desses bons índices alcançados com a irrigação, o painel também ajuda os produtores a se organizarem melhor quanto ao uso da água. Os produtores aqui estão se organizando em associação, né, e eles estão procurando fazer um manejo integrado das bacias hidrográficas para poder manejar a água de uma forma coletiva para poder ter um aproveitamento melhor dessa água na região. Mas nem só de alegria e acertos vive o produtor rural. O levantamento preliminar do painel do campo futuro da CNA apontou variedade de soja com pouco desempenho pelo que a região de Cristalina oferece. Foi que a soja intacta não vem apresentando um potencial bom para a região. Ela custa mais e não tem uma produtividade melhor que uma soja RR ou até mesmo uma convencional. Então, um ponto potencial que foi discutido aqui soja convencional poderia ser bem-vinda para a região por ela ter um preço melhor e não ter um custo tão elevado como a intacta está ocorrendo. O índice de perda aqui é muito baixo. É fruto do treinamento sistemático que o Sindicato Rural, através da FAEG, através da CNA e através do Senar, promove no município constantemente. Vamos agora ao resumo da semana, com as principais ações do sistema CNA-Senar. Destaque, Celso, para as reuniões em Brasília e os congressos, encontros e feiras por todo o país. Olá, produtor. A CNA foi novamente ao Supremo Tribunal Federal pedir a suspensão no tabelamento do frete. A Confederação reforçou o pedido para que o STF julgue a inconstitucionalidade da política de preços mínimos do frete. A CNA entende que a lei fere o princípio da livre concorrência. Esse tema também esteve na pauta de reunião com o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nassar. E a agenda do presidente da CNA também foi marcada por uma série de reuniões com o governo federal. João Martins se reuniu com o presidente Michel Temer e com os ministros Blairo Maggi da Agricultura e Caio Vieira de Mello do Trabalho. Na pauta, a defesa dos interesses dos produtores rurais. E o trabalho em benefício do produtor rural rendeu ao João Martins o prêmio de personalidade do agronegócio. Em São Paulo, o presidente da CNA foi homenageado no Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio. Veja outras ações do sistema CNA nesta semana. O projeto Campo Futuro esteve em Minas Gerais, Tocantins e Amapá para o levantamento dos custos de produção de leite, eucalipto, piscicultura, soja e milho. A CNA e o Senar participaram em Bonito, Mato Grosso do Sul, do Congresso Brasileiro de Olericultura e do Encontro Latino-Americano de Hortaliças. Em Curitiba, a CNA marcou presença na Anutec Brasil, Feira Internacional de Fornecedores para as Indústrias de Carne e Proteína Animal. O Departamento Sindical da CNA realizou em Goiânia um curso de capacitação para os sindicatos rurais sobre a declaração de aptidão ao PRONAF, DAP. A Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte se reuniu para discutir a promoção da qualidade do couro verde e os indicadores de comercialização do boi. A CNA participou de reunião com o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, sobre a ampliação de unidades de conservação no Pantanal. A entidade é contra essa iniciativa. Já o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural apresentou ao Ministério do Meio Ambiente os sistemas de monitoramento do programa ABC Cerrado. Na educação, uma excelente notícia. A Faculdade CNA obteve o credenciamento do Ministério da Educação para os cursos de graduação à distância. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Graças ao projeto Biomas, mais de 300 pesquisadores de todo o país contribuíram com os estudos sobre a inserção de árvores nativas e exóticas nas propriedades rurais. O objetivo foi encontrar as diversas possibilidades de uso e trazer resultados econômicos e ambientais para o produtor. Para isso, a CNA e a Embrapa montaram em cada um dos 6 biomas brasileiros unidades de pesquisas. Vamos conhecer agora a área experimental e alguns resultados do projeto lá na Mata Atlântica.
As opções eram muitas, já que a Mata Atlântica ocupa praticamente todo o litoral brasileiro. Mas o local escolhido para ser o berço do projeto Biomas na Mata Atlântica foi essa área de 32 hectares, localizada em Linhares, cidade ao norte do Espírito Santo. O espaço, que antes era pastagem, deu lugar a um laboratório vivo, onde 81 pesquisadores de 32 instituições desenvolveram 23 pesquisas ao longo dos últimos 7 anos. O objetivo? Estudar a inclusão de árvores nativas e exóticas nas propriedades rurais. É um projeto que visa a reintrodução da árvore na propriedade rural. Ou seja, a gente tem em cada um dos biomas brasileiros uma área de pesquisa onde uma rede de vários pesquisadores dos 6 biomas, desenvolvem suas pesquisas mostrando como o produtor pode implantar uma reserva legal, recuperar uma APP ou então até mesmo usar a árvore dentro do seu sistema produtivo. A proposta do projeto surgiu no auge dos debates sobre o Código Florestal. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil buscava alternativas para agregar informações científicas à discussão, quando conheceu a ideia da Embrapa de instalar unidades de pesquisa em cada um dos 6 biomas brasileiros. A CNA teve a atribuição de identificar parceiros para apoiarem financeiramente o projeto. E a gente destaca que hoje o principal apoiador é o BNDES. A primeira etapa foi a de identificar as áreas em cada bioma. Na Mata Atlântica, o Sindicato Rural de Linhares colaborou no diálogo com o proprietário de um espaço ideal, principalmente por ser próximo à Reserva Natural Vale, área que serviu de comparação para os experimentos. No início, a gente sabe da dificuldade que é de ter uma área significativa, de um proprietário estar doando uma área, o tamanho é significativo, ele faz um diferencial econômico na propriedade se você fosse tirar isso num pensamento de imediato, É claro que numa resposta futura, isso será muito mais valioso do que o dinheiro que ele poderia ter nesse pedaço de terra que ele emprestou. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural é o parceiro que coordena o projeto no Espírito Santo e realiza 7 experimentos. Um deles é com a aroeira, espécie natural do bioma. O resultado já obtido aponta para um grupo de recomendações técnicas de manejo. A partir do momento que a aroeira veio para ser um produto de área de cultivo, como uma lavoura, um cultivo comercial do fruto, que ela é um produto utilizado como condimento, aí então começam a vir os problemas de praga, de doença, porque você adensa as plantas todas numa área só. E o produtor precisa saber como que ele vai manejar essa planta. Entre os estudos que ainda não foram concluídos está o da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que busca o espaçamento adequado para a silvicultura de vinhático e do jacarandá, árvores nativas da Mata Atlântica. Quando a gente vê uma vertente econômica para uma espécie, a gente automaticamente está estimulando a conservação dessa espécie. Enquanto os estudos são desenvolvidos por um lado, por outro, o trabalho de campo na área experimental é realizado por 4 colaboradores, que cuidam de todo o manejo indicado pelos pesquisadores. Tudo aquilo que o pesquisador ele propõe é executado à risca, sim, porque se está trabalhando com pesquisa, A lição deixada pelo bioma Mata Atlântica mostra a força da cooperação. O consórcio entre espécies, por exemplo, favorece a lucratividade e beneficia a natureza, que, como retribuição, entrega resultados positivos ao produtor. Como no caso desse experimento de cultivo do café conilon na sombra da seringueira, 2 espécies exóticas que se comportam muito bem na região. O agrônomo observou o comportamento de 12 clones diferentes e identificou o manejo ideal para que a espécie fosse viável dentro de um sistema agroflorestal. Além de ter atingido 75 sacas por hectare, o café colhido aqui recebeu notas elevadas em concursos pelo estado. É uma decisão estratégica o fato de você consociar o café com as espécies arbóreas para ter sustentabilidade. Juntas, as pesquisas vão contribuir para o planejamento de sistemas agroflorestais. Para formar os estratos da mata de forma mais aproximada à mata nativa, os resultados vão indicar quais combinações de espécies podem ser feitas. Com o advento do novo Código Florestal, já vinha crescendo as áreas reflorestadas nas propriedades
e isso foi um estímulo, uma abertura de olhos dos produtores para adotarem a prática daquelas essências nativas que tão necessárias se fazem para ter sustentabilidade ambiental. 16% do território do Espírito Santo está coberto com vegetação nativa. O produtor rural pode ser um grande aliado para ajudar a reduzir a pressão sobre essa vegetação e contribuir com a recomposição de áreas alteradas, pois isso é o que se espera a partir da aplicação do Código Florestal. A gente percebe muito essa questão da obrigação do produtor em recuperar, por exemplo, as margens de rio, chamada área de preservação permanente. E indicam para ele, você vai lá, compra mudas nativas e faz o plantio. E esse projeto, um dos resultados, ele tem demonstrado que não é tão simples assim. O produtor que tiver interesse em conhecer os resultados deve procurar a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo. A hora é agora, já que o projeto vai entrar na fase de transferência de conhecimentos para o campo. Como? Criando oportunidades para o produtor conhecer os resultados alcançados durante esses anos todos de programa de projeto implantado aqui no estado do Espírito Santo, levando informação por meio de dias de campo, que isso já aconteceu também no programa, mas a ideia é que a gente expanda esse trabalho, principalmente dentro do programa de assistência técnica gerencial que nós atuamos na Bacia do Doce, onde também foi trabalhado o projeto Biomas. Enquanto isso, a nativa imbirema, que antes vivia solitária em meio ao pasto, hoje já divide o cenário com outras espécies plantadas pelo projeto Biomas. Imponente no horizonte, ela sinaliza a altura que alguns de seus companheiros um dia poderão chegar. O Agroforte Brasil Forte vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo domingo às 9h30 da manhã. Tchau, até lá. Tchau.